que em São Paulo a gente saiu numa dessas apresentações, tirou foto com todo mundo e tinha uma família que ficou lá no final da fila, fez questão de ficar em última da fila, esperou um tempo, a gente, obrigado por esperar esse tempo todo, né, pra tirar foto e tal. Aí ela tirou a foto com a gente e falou, o meu filho, ele tem um problema cognitivo que ele também não fala. Ele é tipo o Azul, ele não fala, ele tá aprendendo, ele faz fono, a gente tá trazendo ele pra fala, né? Tá tentando com fonoaudiólogo, com outros trabalhos, né? E a gente falou, tá, não sei o quê. E aí ela tirou foto, e aí depois ela falou assim, mas só que hoje, quando ele começou a ver o Azul, ele começou a falar no meu ouvido, Azul. Mentira. Azul. Aí a gente teve exatamente essa reação e começou a chorar. A mãe chorava a gente, era um chororô danado. E aí a criança estava saindo com a família, a gente ainda ali se refazendo desse encontro. E aí ele estava no colo e virado pra gente. E aí ele fez assim, ó, tchau, Azul. Ah, não. Gente, hoje a gente está aqui com Tatá Oliveira. Nós estivemos no episódio anterior conversando com a Cris Munhoz, que foi assessora, ela fez assessoria de acessibilidade à Peça Azul. A Peça Azul é da Artesanal Companhia de Teatro do Rio de Janeiro e ela está aqui no primeiro Festival de Inclusão e Acessibilidade do Triângulo Mineiro. Ela faz parte de um recorte muito especial de Uberlândia na Rota das Culturas. E eu preciso muito agradecer o Carlinhos aí por essa parceria maravilhosa. Muito obrigado também a você, Tatá, por dedicar esse momento para nós. A gente conversou no episódio passado com a Cris e ela contou um pouquinho dessa questão, dessa realidade aí de trazer acessibilidade para a arte. Então a gente veio hoje aqui, o Tatá, ele tá atuando na peça e a gente veio para conversar um pouquinho sobre essa questão de como que é trazer o azul e sobre o que é o azul. Tatá, conta um pouquinho pra gente. Oi, Ana, em primeiro lugar quero agradecer pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, que é o Azul. E pra gente é sempre um prazer falar sobre esse trabalho. Nossa primeira vez aqui em Uberlândia, a gente já apresentou bastante por Minas Gerais, fizemos Itabirito, fizemos BH, fizemos Uberaba, Sabará, Juiz de Fora, e agora estamos chegando aqui em Uberlândia para fazer esse trabalho que a gente faz com o maior amor, com o maior carinho. E bom, o Azul, já entrando no tema do espetáculo, ele conta a história do Azul, que é uma criança que nasce dentro do espectro autista, e é recebido nessa família pela Violeta, que é a irmã de 7 anos, e aos poucos a família vai percebendo as particularidades, as singularidades do Azul, e com o Tempo, que também é um personagem bem marcante dentro da peça, o Tempo, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ela vai percebendo que o amor e o afeto e a música é um elo de ligação entre os irmãos, né? E à medida que o tempo vai passando, a família vai entendendo essas características e de que maneira lidar com o Azul, com muito carinho, com muito afeto. E a peça trata desse tema de uma forma muito poética e muito lúdica, sem romantizar também o tema, né? Porque é um tema que a gente sabe que é muito difícil, que é muito delicado, porém a gente trata de forma muito poética e eu acho que traz uma leveza para o espetáculo. E como a gente já está há bastante tempo apresentando o Azul, né? A gente estreou em 2023 e de lá para cá a gente não parou de fazer, graças a Deus, temos trabalhado bastante. E a gente tem encontrado muitas famílias atípicas, né, que assistem ao espetáculo e vêm falar com a gente depois, muito emocionados e muito agradecidos. Então esse feedback das famílias atípicas, né, claro, é um espetáculo que não é só direcionado a famílias atípicas, né, é para todo mundo, né? Só que esse feedback das famílias atípicas realmente para a gente é muito emocionante, né? E reafirmam o nosso compromisso, né? De que a arte tem essa função primordial, né? De tocar nos assuntos, né? De dar visibilidade para os assuntos, né? De colocar em voga esses temas tão importantes que a gente tem na nossa sociedade, né? Maravilha. E como é que foi? Por que surgiu essa ideia? Por que o Azul agora? Então, Ana,
O Azul, na verdade, ele é um projeto, uma ideia que começa a brotar em 2016. Olha O só. Gustavo Bicalho, que é um dos diretores, junto com o Henrique Gonçalves, né? Ele começou a vislumbrar essa possibilidade porque a Andrea Battitucci, que é a outra autora, são dois autores, é a Andrea Battitucci e o Gustavo Bicalho. Ela tem, não, tinha, ela tem, tinha, porque não tá mais, ela não está mais casada. Ela tinha uma enteada que é autista. E aí ela convivendo com essa enteada, ela ficou muito motivada a escrever sobre esse universo, a escrever sobre esse tema e levou a ideia para o Gustavo, que adorou a ideia e começou a pesquisar muito, a se inteirar muito sobre o assunto e, enfim, começou a ideia do Azul em 2016. A gente ganhou um patrocínio em 2019, só que naquele momento ali histórico, político, a gente não conseguiu, a gente conseguiu o patrocínio, mas a gente não teve assinatura para poder realizar, né, para poder realizar o trabalho. E aí, em 2023 a gente consegue esse patrocínio do Banco do Brasil e aí a gente consegue fazer 4 temporadas, né, 4 estreias no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. E foi o pontapé inicial para o Azul. E desde lá para cá a gente não parou de trabalhar. E é um espetáculo que a gente faz com muita paixão mesmo. Homem, e vocês têm uma estrada aí de 30 anos. Uhum. O Azul, ele é algum recorte, não sei como expressar isso, mas qual é a diferença do Azul dentro de tantas obras, dentro de tanta forma sensível que quando eu fui estudar as obras de vocês, gente, no Vimeo tem várias obras, vão lá ver. São lindas, são recortes todos extremamente sensíveis e o que eu vejo é que vocês tentam alcançar o íntimo do ser humano. Como tentar alcançar... Eu tô arrepiando, vocês não reparam ou não, acontece. Como tentar alcançar o íntimo de uma realidade, de uma pessoa que vive o espectro autista. Olha, na Ana, arte, né? eu vou começar Na pelo artesanal. começo da sua pergunta, né? Que você fala um pouco sobre os nossos trabalhos, né? Vou tentar dar um breve histórico aqui da companhia. A companhia artesanal, ela surge em 95. Esse ano a gente completa 30 anos de trabalho, né? E isso não é fácil. Se a gente considerar o cenário teatro cultural brasileiro, não é fácil uma companhia se manter 30 anos, né? Assim, e trabalhando ininterruptamente, sabe? Como você falou, construindo e pensando o teatro para crianças de uma forma muito singular, né? Porque a gente, como sociedade, a gente tem um senso comum do que o teatro para crianças, o teatro infantil, ele soa como uma coisa menor, ou menos importante, né? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente associa a uma ideia de infantil, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, tem um pouco aquela ideia do que é menor, é menos importante. E a gente na companhia, ao longo desses 30 anos, né, a gente construiu uma base bem sólida nesse sentido, né, de a gente desconstruir essa ideia do teatrinho, ou do que o teatro infantil é menor ou menos importante, né? A gente costuma falar na companhia que a nossa premissa inicial é sempre respeitar a inteligência das crianças, sempre respeitar a subjetividade de cada criança, né? Então a gente nunca oferece nos nossos trabalhos as soluções mais fáceis, as respostas mais simples, né? Então a gente sempre tenta trazer temas que coloquem a criança para pensar, para refletir junto com o pai. Claro, temas que são sempre abordados de forma muito lúdica, muito divertida, mas sem deixar de tocar nos temas, né? Sempre tocando nos temas que precisam ser tocados, que nos movem a cada projeto, né? E o Azul é o nosso último projeto, né? O nosso projeto mais recente. E a gente costuma dizer que o Azul, ele de alguma maneira, ele é um projeto que dá a conotação dessa maturidade desses 30 anos, né? À medida que a gente foi construindo os espetáculos, o Azul hoje ele atinge um lugar, tanto na nossa companhia quanto a nível de reconhecimento dos nossos pares,
premiações, indicações, né? Ele atinge um lugar que coloca o Azul num patamar que a gente acha de maturidade, assim, né? Essa construção de 30 anos coloca a gente. A gente saiu esse espetáculo, o Azul, em 35 dias. Aí, Uau! aí você fala isso, uau! Mas a gente costuma dizer que, na verdade, ele foi construindo durante 30 anos, né? Durante toda a nossa Boa. trajetória, essa expertise, esse know-how, né? Do que a gente quer, de que maneira que a gente quer fazer os bonecos, de que maneira que a gente vai construir as máscaras, esse diálogo com a plateia, como é que vai ser, como é que vai ser a estética, como é que vai ser a linguagem que a gente vai abordar. Então, tudo isso é construído ao longo de 30 anos. Claro, quando você vai para uma sala de ensaio, tem todo o trabalho ali, né? De construção, que é mais físico mesmo, porque a gente trabalha com bonecos, né? Então é um trabalho que realmente é físico. Você tiver a oportunidade de assistir, já faço aqui o convite. Com certeza, estarei Você lá vai ver hoje, que gente. a manipulação dos bonecos realmente é fisicamente desgastante, né? Mas, como eu falo, ao longo de 30 anos a gente também já conseguiu adquirir esse know-how, né? De saber onde é que são os atalhos, né? Para poder chegar aos melhores resultados. 35 dias. 35 dias. E laboratório? Vocês Então, fizeram, já estava tudo por aí, vocês experimentaram, porque eu vi que vocês conversaram sim, com a as gente pessoas. teve 35 dias na sala de ensaio. Mas, como eu te É, falei, o processo já antes veio já antes. começou com as leituras, com as pesquisas, né? Com as referências Sim. de muitos filmes, muito documentário, muito material audiovisual que a gente consumiu. A gente na companhia também tem um diferencial de os atores também são professores, né? Então, a gente também dá aula de teatro. Então, também temos alunos que estão dentro do espectro, né? Então, essas experiências também de cada um também foram sendo abarcadas dentro do projeto, né? Então, é um projeto que a gente fala que, embora a gente não tenha ninguém atípico no elenco, que não tenha laudo, né? Porque a gente não sabe, né? Com certeza, né? Mas a gente tentou se apropriar o máximo possível, né? Para poder ter bastante propriedade no que a gente estava falando. E aí, nesse sentido, também entrou a Cris, né? O Gustavo e a Andrea tiveram uma pesquisa absolutamente notável, mas aí quando a gente já estava no final do ensaio, assim, com o espetáculo levantado, como a gente fala, né? Faltando só os detalhes, né? Faltando só aqueles acabamentos, aí chegou a Cris, que a Cris fez a nossa consultoria. E ela foi incrível, né? Porque ela validou muito das coisas que a gente vinha construindo, que a gente vinha pensando sobre o Azul, né? E também, claro, contribuiu muito nessa propriedade, né, pra gente. Aí eu vou te citar um exemplo, assim, quando ela sentou para assistir, né, na sala de ensaio, tinha um momento que tem um trovão, né, que dá um gatilho no Azul. Aí quando deu o trovão, ela na cadeira se sentiu, se mexeu e Ah, falou: gente, não tem como a gente ter esse trovão nessa intensidade. Vai dar gatilho nas pessoas, pode despertar crise em alguma pessoa. E a gente foi, diminuiu a intensidade do trovão. Em outro momento também, a gente fez os ensaios abertos, né? E aí convidou também crianças e famílias atípicas para assistir. E durante uma dessas apresentações abertas, teve uma criança que amou o espetáculo, né? Depois de conversando com a gente, falou: mas teve uma coisa que eu não entendi. Que vocês falaram, tem uma hora que os pais falam, vocês, para os filhos, né? Vocês são as coisas mais importantes das nossas vidas. E aí o menino atípico falou: eu não entendi por que que ele me chamou de coisa. Eu não sou coisa. E aí a gente entendeu a questão da olha, literalidade, né? Que em literal. geral, embora o autismo seja um espectro muito grande, não tem uma regra comum a todos, é um espectro que abarca diferentes, né, diferentes ecolalias, diferentes características, e essa criança trouxe isso pra gente. A gente falou: claro, a gente não pode perder a mão da literalidade, né? Então a gente trocou. A gente falou: vocês são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Hum. Então, esse primeiro momento ali de estreia do espetáculo e um pouco antes da estreia, a gente teve esse cuidado de trazer realmente as pessoas que têm esse lugar de fala, né? A Cris e esses ensaios abertos também tiveram essa conotação da gente poder entender é,
no concreto mesmo, né? Como que a gente podia trazer essas informações sem afetar ou sem dar gatilho, né? Sem ter essas questões que a gente sabe que são muito relevantes, né? Sim, mas é muito interessante, né? Convivendo com a Cris, tendo ela aqui sentada aí no seu E ela é lugar, maravilhosa, né? é muito interessante como viver ao lado dela é um laboratório. Exatamente. É um laboratório. Exatamente. Então, eu imagino um pouquinho que eu tive ela aqui, eu imagino o laboratório que vocês viveram Uhum, com ela dando esses toques. sim, Então, eu imagino que o negócio deve estar muito bom, muito acessível. sim. Você teria mais algum exemplo? Que eu fiquei muito curiosa para saber, por exemplo, esse lance da literalidade da coisa, Sim, do trovão. sim, sim. Surgiu ali mais algum exemplo que ela tocou, que de repente uma outra criança tocou? Fiquei mais curiosa ainda. A gente, como eu te falei, a gente está desde 2023 fazendo bastante, né? Então a gente encontra muitas famílias atípicas, né? Isso também é um motivo também para a gente de muito orgulho e de muita emoção, né? Porque no final a gente encontra as famílias muito emocionadas, sabe? Muito agradecidas de se ver em cena, sabe? A Sim. gente, eu tô pulando daqui, mas só pra gente. A Cris, a gente ganhou o prêmio lá no Rio, o prêmio APTR de melhor espetáculo infantil. E a gente foi subir lá para receber o prêmio, né, na cerimônia. E a Cris falou um negócio que foi muito bonito, assim, que ela falou: eu tenho tantos anos de vida, tantos anos de teatro, que eu não vou saber agora lembrar exatamente quantos anos, não vou cometer essa gafe aqui. Mas pela primeira vez eu me vi representada no palco. E falou isso muito emocionada, né? Muito chorando e tal. E falou assim: pela primeira vez eu me vi representada no palco, né? E isso tem uma potência, tem uma força da representatividade, né? Que claro, a gente já sabia disso, mas quando a gente vê a emoção da pessoa, a emoção da crise, ela verbalizando isso, a gente é motivo de muita emoção, né? E a gente encontra muitas famílias. O Azul, ele é não verbal. Ele ele nesse recorte que a gente tem na peça, ele não fala, ele está em processo de aprendizado, né? E uma vez a gente fez um espetáculo em São Paulo, né, uma apresentação em São Paulo, e após os espetáculos a gente criou um hábito de sair e receber as famílias. A gente não tinha muito, não fazia isso, mas em Brasília, tô dando vários saltos aqui. Manda Qualquer coisa ver. você me traz para a terra de Manda novo. ver. Estamos aqui E para viajar é, mesmo. e o que aconteceu? Após o espetáculo, a gestora do teatro falou: vocês não vão sair para tirar foto? A gente não tem esse hábito. Ela falou: não, mas já tem uma fila lá fora esperando. Bom, tá bom então, né? A gente não vai ser, né? Vamos lá. Aí quando a gente chegou, tinha uma fila gigante. Que E a gente demais. ficou tirando foto com as crianças, não? E aí começou a receber as famílias atípicas. E aí a gente ficou, só de lembrar eu fico arrepiado aqui, né? Porque a gente ficou, a gente entendeu o quão era importante aquela proximidade com as famílias, né? E aí aquilo virou um hábito pra gente. Então toda apresentação a gente faz, a gente sai, tira foto, conversa com as famílias, leva o Azul para as crianças verem, as crianças ficam apaixonadas pelo boneco, né, pelo Azul. Mas o que eu queria dizer é que em São Paulo a gente saiu numa dessas apresentações, tirou foto com todo mundo e tinha uma família que ficou lá no final da fila, fez questão de ficar em último da fila, esperou um tempo, a gente, obrigado por esperar esse tempo todo, né, para tirar foto e tal. Aí ela tirou a foto com a gente e falou: o meu filho, ele tem um problema cognitivo que ele também não fala. Ele é tipo o Azul, ele não fala, ele tá aprendendo, ele faz fono, a gente tá trazendo ele para fala, né? Tá tentando com fonoaudiólogo, com outros trabalhos, né? E a gente falou: ah, tá, não sei o quê. E aí ela tirou foto, e aí depois ela falou assim: mas só que hoje, quando ele começou a ver o Azul, ele começou a falar no meu ouvido: Azul, Mentira. Azul. Aí a gente Gente, é teve cada exatamente uma. essa reação e começou a chorar. A mãe chorava a gente, era um chororô danado. E aí a criança estava saindo com a família, a gente ainda ali se refazendo desse encontro. E aí ele estava no colo e virado pra gente.
E aí ele fez assim, ó, tchau, Azul. Ah, não! Ah, meu Deus Gente, do céu. isso é o porquê que a gente tá aqui. Porque a gente aqui não entende nada. A gente tá aqui pra errar. Mas o que nós gostaríamos é isso. É dar essa possibilidade de você vir aqui, falar isso. E por quê? Porque as pessoas que passam por isso, elas querendo ou não, elas ficam presas. Mas o que a gente precisa dizer é, vem, gente. Exatamente, Vamos sair, exatamente. vamos fazer junto. Não importa se vocês não têm. Melhor ainda que vocês não tenham, porque é mais um exemplo de que não precisa viver isolado. Que nós não Exatamente. estamos, não nos distinguimos pelos laudos, né? E nós Exatamente, somos iguais exatamente. por sermos seres humanos, e não só isso, porque temos os animaizinhos, né? Até as pedras, cada É, um tem a sua função, mesmo os seres inanimados. Então, nossa, cara, eu queria muito te agradecer por esse depoimento. E, imagina. gente, nossa, demais. Pessoas todas que estão aí no mundo, vamos experimentar. Vamos experimentar o azul e vamos experimentar outras coisas. E já peço desculpas aqui sempre, eu peço desculpas porque a gente erra, porque a gente realmente não sabe de nada. A nossa Imagina. função é apenas É disponibilizar isso. o meio mesmo, o meio de comunicação, o meio de distribuição e Exato. essa informação. Porque é isso que a gente quer fazer e a gente está aprendendo. E eu É já falei isso, com a mano, Cris é aqui, ô isso. Cris, nós vamos errar, mas não tem É problema. isso, é Porque se a isso. gente não começar, e é um erro eterno, porque isso a gente vai. Hoje é o azul e amanhã, É, né? é, É um é. azul já experimentado, já feito o laboratório em si na prática, que é o Aham. melhor, já testado, e aí vem o próximo azul 2 e aí vem o azul 3 e aí o universal. Então, nossa, é isso que eu acredito. Homem, fala um pouquinho mais dos prêmios. Todos esses prêmios, qual é a representatividade dos prêmios, o que que isso significa para vocês? Porque provavelmente não foram os últimos, né? Dentro da carreira devem ter Sim. milhões, né, de Milhões prêmios. não. Milhões? Centenas, É, mentira. superlativismo de brincadeira aqui. Sim, sim. Mas devem ter muitos prêmios. E aí vem Sim. mais esse. Conta pra nós desses Então, prêmios. Ana, como eu te falei, a companhia ela já tem uma trajetória bem, como é que eu posso dizer, bem concretada nesse sentido, Sólida, bem né? sólida nesse Eu vejo sentido, né? isso. A gente tem premiações, em quase todos os nossos espetáculos a gente tem premiações, indicações, mas o Azul, por isso que eu falo que o Azul vem numa leva de confraternizar esses 30 anos. É quase uma celebração desses 30 anos, esse espetáculo, né? A gente considera esse espetáculo como uma celebração dessa trajetória, né? A gente foi contemplado com o prêmio APTR lá no Rio, que é um prêmio super importante de teatro. A APTR é a Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. A gente ganhou esse prêmio lá, ficou super feliz. Aí foi a entrega no Carlos Gomes, aquele teatro mítico, né, histórico lá no Rio. A gente ficou muito feliz. E ganhamos também o APCA, que é um prêmio à Associação Paulista dos Críticos de Arte. A gente que é do Rio, é uma companhia do Rio, fizemos temporada lá em São Paulo e ganhamos esse prêmio lá. Então, e o APCA é um prêmio que tem nível nacional, né? É um prêmio que premia todas as áreas assim da cultura e da arte, né? Da arquitetura, da música. Então a gente ficou muito lisonjeado de ganhar esses prêmios, né? É, não, obrigado. É Ofereci um claro, café pra ele, é claro gente. que na questão assim da companhia, na questão pessoal, é claro que o prêmio envaidece, a gente fica orgulhoso, né, de ser premiado, de receber essas honrarias dos nossos pares, né, dos jurados que são também artistas, a gente fica muito feliz. Mas para além disso, os prêmios são muito importantes para que a gente possa, como você falou, levar o Azul para mais e mais cidades, mais e mais pessoas possam assistir, para que a gente possa ter essa circulação pelo Brasil inteiro e quem sabe até para fora, né? Por que não? Né? Com Esse prêmio dá certeza. essa visibilidade, né? A gente consegue ter mais visibilidade de poder levar o trabalho para mais cidades, porque é isso que a gente sonha quando a gente, pelo menos eu falo isso na companhia, né? Quando eu comecei a fazer teatro, aquele meu sonho utópico, né, de artista, ainda muito, ainda muito começando na carreira, é mudar o mundo. Assim, claro Sim. que aquele mudar o mundo
de novo... Dentro do nosso espectro. Dentro do nosso espectro, né? Mas a gente não Sempre. consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar as pessoas, né? Se você muda as pessoas, você consegue mudar aquele universo. E o azul, nesse sentido, eu acho que é um convite para que a gente possa pensar isso que você estava falando antes, né? Naquela questão da inclusão, da acessibilidade, de respeitar a singularidade de cada um, de não querer que as pessoas se enquadrem nas gavetas que a sociedade impõe, né? Então, a gente tem muito isso, né? Você está falando do erro, né? E eu tô dando aula lá no Rio, tô dando uma oficina de teatro lá no Rio, que a gente fala muito sobre o erro, né? A gente, como sociedade, a gente é condicionado ao acerto, né? A acertar. E toda a cobrança, a vida inteira é: você tem que tirar nota 10 na prova, tem que entregar o relatório, tem que fazer o trabalho, tem que acertar, tem que dar certo, tem que isso. Então a gente tem a vida inteira esse tipo de cobrança, né, com a gente mesmo, né? Então quando a gente se permite ver o erro, não como um erro, não como uma coisa que está errada, mas como uma ponte para que você abra novos olhares ou que você consiga ter novas possibilidades, né, como pontes, eu acho que muda um pouco a figura dessa ideia do erro, né? E aí, voltando ao azul, eu acho que ele faz esse convite para que a gente possa olhar para a sociedade, olhar para a comunidade autista, para a comunidade atípica de uma forma mais generosa, menos preconceituosa, menos cheia de verdade, sabe? Porque o azul, ele lida com o tema, com o autismo, embora é importante dizer isso, a gente não faz uma peça sobre o autismo, né? O autismo está dentro do escopo da peça. Isso que eu acho também que é uma grande sacada assim da dramaturgia, né? Porque a gente fala sobre o autismo a partir do olhar de uma criança que não é autista, que é a Violeta, que é a irmã mais velha. Então, quando a criança chega na casa, ela fica já naturalmente, quando você, não sei se você tem irmão, se tem irmã, naturalmente já tem aquele ciúme da criança que vai ter que dividir a atenção dos pais, né? Vai ter que ter um jogo de cintura para lidar com essa nova integrante, com esse novo integrante que está chegando na família, né? E aí a Violeta, uma menina muito espivitada, muito falante, com a personalidade bem forte, ela começa a querer entender, mas por que ele é tão pequenininho assim? Ah, que ele acabou de nascer, filha. Mas, ô mãe, por que ele parece que vive num mundo só dele? Aí a mãe fala: não, minha filha, cada criança vê o mundo de um jeito. Então é um pouco isso, assim, as questões que vêm do azul, as perguntas, as dúvidas, vêm pelo olhar ingênuo e infantil da irmã, né? Que à medida que o tempo vai passando, ela vai entendendo as particularidades, e aí a partir do afeto e da relação do amor entre essa família, eles vão construindo uma relação muito bonita. Então eu fico emocionado de falar, porque realmente mexe com a gente, né? E tem outras coisas também que eu não quero dar muito spoiler. Mas muito interessante que você tá, como você está colocando, que não é uma peça para... e nem necessariamente sobre o que é interessante, que eu acho que também é o propósito, né? Eu acho que do momento e o que a gente tenta direcionar, por mais que a gente não saiba fazer ainda, é esse lance. Faz parte do universo. É só mais um. Exatamente. Né? Exatamente. É só mais um. Exatamente. É esse lance, quer dizer, a perspectiva é de quem tá ali, né? Talvez seja mais sobre a Violeta do que bela sacada, Ana. Sobre o azul. Exatamente. Né? Isso também é uma construção dramatúrgica que eu acho muito engenhosa, né? Que as pessoas vão... Claro, o nome da peça é Azul, a gente, quando vai fazer a divulgação da peça, fala muito sobre o azul, fala muito sobre a questão do autismo, mas a peça não é sobre o azul. O azul está dentro do contexto, e a protagonista da peça, na verdade, é a Violeta. É a Violeta. Né? Não, mas olha que legal, porque você imagina quantos irmãos de autistas temos aí. E como eles ficam também. Exatamente. Eles não devem ser olhados. Quer dizer, eles também não fazem parte do todo, né? Se a gente tem aqui vários, né, encartezinhos, nós temos um encartezinho, mas olha só, gente, na realidade nós temos vários encartezinhos, é o conjunto. Exato. Gente, e muito, muito bonitinho. Olha aqui, chegou aqui, ele me mostrou o bonequinho, mostra o bonequinho pra gente. Isso aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui. Gente, eu cheguei aqui, eu vi o azul, eu falei, não, eu quero tanto levar pra casa. Quer ver aqui?
Dá pra pegar direitinho aqui? O Tatá. Olha só que lindo, gente. Esse aqui é um barato também, esse azulzinho aqui. Porque a gente tá com o programa da peça aqui. Tatá, só um minutinho, porque eu acho que não deu pra enquadrar. Vamos enquadrar ele na câmera do Tatá. Pode dirigir a gente, Sophie. Gente, a Sophie tá ali por trás, se virando nos 30 com a gente aqui. Você pode levantar, Tatá, o boneco. Aqui? Aí, show. Ele aqui, azulzinho. Aí, gente, que lindo. Dá uma voltinha. Ele é todo quadradinho. Ele é um toyzinho. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu aqui. Ele tem toda uma areia da praia do Rio de Janeiro aqui, ó. Ah, mentira. Real? Areia aqui. Obrigado, Sophie. Tem todo um contexto, né? Quando você viu, eu te mostrei aqui o bonequinho do azul, você falou, quero vontade de levar para casa. E aí, pensando nisso, a gente falou, por que a gente não consegue pensar alguma ideia que possa realmente fazer a criança levar a criança, a família, o adulto, levar o azul para casa também, né? E aí a gente criou essa ideia, né? O Bruno Dante, que é um artista incrível, e vocês já tem que entrar no arroba dele aí, é @artedante, que é o criador, é o profissional, o artista que faz os bonecos. Vamos colocar as aqui máscaras, embaixo. E fez também a nossa programação visual, né? E aqui eu não sei se a gente consegue pegar, ó. Tá vendo aqui? Só ver, a gente consegue um zoom? Aqui é o... Não conseguimos zoom. Ah lá. Mas ó, acho que deu pra ver, né, Deu gente? pra ver, né? E aí a ideia é isso, é montar o boneco, montar o azulzinho e a criança leva pra casa e é um barato. E aí as pessoas levam pra casa, monta e manda foto pra gente, aí bota foto do azul na prateleira, e a gente adora isso, né? E acaba sendo... acaba corroborando com a nossa ideia de que o espetáculo continua mesmo após a cortina fechar, né? Uau! O azul continua de alguma maneira, simbolicamente, isso. reverberando ali na vida da pessoa, né? Então é para além de ser uma lembrança, sabe? Rapaz, mas como que as pessoas conseguem? Então, Se esse não programa... forem na peça, tem como conseguir? Então, nesse programa a gente fez para nossa estreia, né? Então a gente não tem ele para distribuir assim, é só pontualmente mesmo para quem for ali na peça. Gente, mas ó, num futuro aí, quem sabe, um patrocinador aqui pro pessoal distribuir, porque vale a pena. Demais. É um super representante. Então a gente clama aí para um patrocinador aqui pro pessoal, pro Azul poder rodar o Brasil, viu? É isso aí, né? isso mesmo. Arrasou. Homem, e já que a gente tá falando desse lindo, maravilhoso bonequinho, que eu vou levar com certeza um pra fazer em casa. Depois você monta e vou levar pro meu manda pra gente. Quero ver montado, hein? Mando demais. O que eu queria saber é um pouco sobre os bonecos, né? São bonecos, não são pessoas, não é uma criança, não é um adulto representando, o que já é aparentemente uma marca, né? Que vocês trabalham ou com máscara, né? Ou com bonecos. Conta pra nós esse lance, essa relação do boneco com esse momento do espectro. Então, Ana, a Artesanal, a nossa companhia, ela não é uma companhia de teatro de animação, né? O teatro de animação, ele compõe as máscaras, bonecos, sombras. A nossa companhia não é uma companhia, assim, que foca no teatro de animação. Tem companhias maravilhosas que têm esse trabalho. Mas a nossa companhia, a nossa característica é uma convergência de linguagens. A gente, a partir de cada projeto, a gente estuda o que vai ser, e a gente, como eu te falei na questão do autismo, a gente pesquisa e se aprofunda, traz profissionais que saibam passar para os atores, para o elenco, essas técnicas, né? E o teatro de animação já entrou na nossa vida desde 2007, que foi a primeira peça que eu fiz. A gente já começou a trabalhar com bonecos, e de lá para cá, a cada projeto, a cada trabalho, a gente vem ressignificando, né? E é o que eu falo, a questão da evolução, né? A gente está em Uberaba agora e apresentamos o Azul e o Tatá o Travesseiro, que não é minha homenagem. Eu vi lá. É uma doce coincidência. Tatá é até negro, né? Não, mas ele não é o Tatá, ele é o Lipe, de novo. O Tatá é o travesseiro, que é o melhor amigo do Lipe. Que é uma pessoa... Que é um menino negro. Sim. Que é um menino... Que lindo. E ele é um fofo. Que ele é adotado. E aí chega na família. É muito linda essa peça também. Gente, já vem fazendo arte... É muito bonita essa peça. Maravilhosa por aí, legal. Mas então, só voltando ao teatro de animação, e no Azul a gente tem bonecos,
máscaras, né, que são feitas pelo mesmo artista, e são o boneco e as máscaras, elas dialogam, porque quem veste a máscara são os pais do Azul, né, então tem essa similaridade, né, são a mesma estética. E também tem personagem que eu faço, que é o Tempo. Eu dei spoiler já, mas tudo bem. Que é o Tempo, né? Que ele tem uma mensagem muito bonita nesse sentido, né? Desse amadurecimento da Violeta, né? Desse amadurecimento, dessa percepção do irmão, da aceitação do irmão. O tempo é o senhor da razão, né? Então, o tempo remedia tudo. Então, o que mais tem de provérbio sobre o tempo, né? Uma infinidade de coisas, né? Então, o tempo tem esse papel muito importante no trabalho. E o tempo é o único que é um ator. Sem máscara, sem boneco, Uau. ator. Então a gente tem essa relação do ator Por quê? com o boneco. Porque o boneco é. E por que só o tempo, não o boneco? Então, a gente trouxe exatamente para ter esse contraste, Essa diferença. Para ter essa diferença, trazer um tempo humanizado, Humanizado. com barba para fazer, Uau, com a calvície. Realmente, eu não tinha reparado Um sua tempo barba. humano, né? É Assim, verdade. tipo, a gente fez essa clássica que eu conto. A gente estava lá no Rio, acabou a peça, aí teve um menino que gostou muito do meu trabalho. E aí veio a mãe, deu parabéns, abraçou, aquela coisa toda e falou: Meu filho amou você. E todo mundo querendo tirar foto com o Azul, com a Violeta, com os bonecos. Ele E aí amou ele o veio tempo. pra mim, te amei, amei seu trabalho, não sei o quê. Falei, que legal, fiquei super, né, lisonjeado. Aí ela falou, ele quer falar com você, quer te dar um abraço. Falei, vem, pode vir. Aí ele veio, me deu um abraço, deu parabéns. Aí falou assim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, vai, pode. Aí ele, o tempo é calvo? Aí todo mundo Falei, é calvo, míope e tem dor nas costas. Muito bom, muito bom. Porque é essa ideia de trazer um tempo humano, né? Para trazer esse diálogo do humano, na escala do humano, com o boneco também, né? E o tempo na peça, ele rege de forma muito não direta, né? De forma muito... eu ia falar misteriosa, mas misteriosa não é a palavra. De forma muito não direta. Talvez seja essa a melhor imagem, assim, né? Porque a gente, como eu te falei, a gente não entrega as soluções. Já sei que isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano, já entendi a peça toda. A peça, ela vai se construindo à medida que você vai entendendo, sabe? Então o tempo tem esse papel bem importante. Maravilha. Tempo imperfeito, que ao mesmo tempo é perfeito, que tá dentro da imperfeição perfeita. Exatamente, isso Ai, mesmo. meu Deus, complexo. Mas é isso que somos. Complexo e filosófico, né? Né? Pô, demais. Cores. Azul. Por que azul, homem? Inclusive no espetáculo, luz também bem azulada, não é isso? A gente tem um trabalho de luz muito bonito, que é a luz criada pelo Rodrigo Belay e pela Poliana Pinheiro. Poliana que está sempre com a gente nas viagens, né? Com toda a questão da montagem, da luz. A luz é bem especial mesmo. A gente teve algumas indicações também em outros prêmios de teatro, né? Que especificamente para teatro para crianças, que tem indicação também de luz. Por que azul? Azul até pouco tempo atrás, azul era a cor que dava nome à comunidade autista, né? Era a cor que simbolizava Perfeito. toda a comunidade autista. E aí, conversando também com a Cris, né, e nas nossas pesquisas, a gente entendeu que muito por conta dessa escolha da cor azul, muitas meninas não se identificavam, não se sentiam abarcadas, abraçadas por essa escolha, né? Mais antigamente ainda se tinha a noção, se tinha a ideia de que o autismo era só nos meninos, mas já se sabe hoje em dia que isso não é verdade, né? Que Cris tá aí pra Exatamente. falar pra todo mundo. Exatamente. Né? E a partir do ano 2000 que teve essa ideia do azul simbolizando o autismo, mas hoje em dia ele já é simbolizado por um símbolo que é totalmente colorido, justamente para ser plural, nesse sentido de abarcar todo o espectro, né, que é um espectro muito amplo, né, então, e atinge a meninos, meninas, enfim, não tem essa distinção, né, então a gente fala isso na peça,
A gente manteve o nome, mas durante um momento da peça, uma das personagens, a Violeta, adulta, a passagem de tempo, ela começa pequena e vai crescendo e fica adulta, né? Ah, por isso o Calvinho ali. É, legal. Exatamente. Show. Então ela fala, hoje em dia o autismo é representado por um símbolo bem colorido, porque assim como a vida é cheia de cores e possibilidades, né? Então a gente manteve o nome, mas trouxe também essa informação que hoje em dia o símbolo do autismo é um símbolo que é aquele símbolo das peças de quebra-cabeça. Também tem outros cordõezinhos que tem o girassol, né? Acho que tem o símbolo do infinito também. Do infinito, exatamente, né? exatamente. Inclusive, a gente fez hoje o nosso logotipo em azul, não é azul, mas fizemos. Que barato, obrigado. Temos ali, ó, esse pela azul, referência. Azul, Legal. Pela referência por causa de vocês mesmo. Muito obrigado. Para vocês, pro azul, obrigado. todos nós que conversamos e pro espectro autista que faz parte aí da nossa vida. Isso mesmo. Música. Som. Caramba, então, música. Movimento. Como fazer uma música dentro de um espetáculo para o espectro autista. Que desafio foi esse? A música, a trilha também é um ponto alto assim do trabalho, né? Assim, a trilha também é composta pelo Gustavo Bicalho, que também é autor, diretor. Gustavo é um faz tudo assim da companhia. É um bombril. Na verdade, a companhia fazendo propaganda a aqui. companhia tem essa característica, né? O Henrique também, que é diretor, ele também cuida das redes sociais, também é o produtor, também é o figurinista. Então, a companhia tem um pouco essa característica, né? Assim, de multifacetados, né? Que eu acho que essa característica, eu não sei como estão hoje, mas é uma característica muito de companhias antigas, né? Faz tudo. Que é hoje, por exemplo, um startupeiro hoje, né? Quem começa uma startup faz tudo. E o que era construir uma companhia na época que vocês começaram? Exatamente. Era fazer tudo, né? Exatamente. O que de repente, né, um Celso da vida lá de São Paulo, e aí vai dos grandes. Talvez, acho que todo mundo iniciou assim, depois que foi tendo, né, notoriedade, etc. Aí sim começa a ter essa noção. Desculpa, te interrompi. Não, mas é isso mesmo, tá certíssima. Mas sei que você perguntou, me desculpa. Com relação à música. A música... A trilha realmente é um tema que a gente tem muito carinho para falar sobre a trilha. A trilha ela é composta por marchinhas de carnaval, que já é bem antigas, marchinhas Desafio, tipo Ângela Maria, Altemar Dutra, algumas marchinhas bem antigas, assim, que eu acho que é uma bela sacação no sentido de oferecer esse tipo de música para... Claro que não é só a criança que vai assistir, mas em geral público infantil. E o Gustavo O Gustavo, ele toca piano desde pequeno, ele tem esse conhecimento musical muito aflorado, ele faz todas as trilhas da companhia, né? Assim, as trilhas que não são incidentais, ele que cria. E ele trouxe como a Violeta, ela é uma criança que toca piano, aprende piano, ela começa a peça aprendendo piano e vai desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da peça. O Gustavo trouxe uma gama de músicas no piano. Então temos desde aquelas canções de ninar, temos também Debussy, temos aquela famosa música do Gás, né? Que é clássica, só que no pianinho é tão bonito, sabe? Tem tanta coisa que... E a música tem uma questão muito forte, né, que ela conecta diretamente com a nossa infância, né, conecta também diretamente com as nossas lembranças de infância, né. Então muita gente acaba a peça, assim, muitos adultos acabam a peça falando assim, meio que segredando assim, ó, eu até chorei. Aí a gente fala, não tá liberado chorar, pode, não precisa ficar com vergonha, não. Realmente. Porque como é a pessoa, é um pouco daquilo que eu falei, assim, né, como a gente... consciente ou inconscientemente tem essa ideia de que o teatro infantil eu não quero falar uma coisa minha não, mas tem essa ideia que o teatro infantil é para criança, então o adulto se surpreende quando ele se pega emocionado com um espetáculo para crianças, sabe? Então assim, a gente tem muito essa ideia de também poder quebrar esses muros, né? Quebrar esses limites que separam o universo infantil do universo adulto, sabe? E isso é uma coisa que a gente conversa bastante, que a gente também tem muito presente na nossa companhia, no nosso trabalho, essa quebra desses limites. Por que a gente tem que ter separado o mundo adulto do mundo infantil? Por que
a gente tem que ter pudor de falar sobre alguns temas. Claro, a gente vai ter uma abordagem específica para a criança, né? A gente não vai falar da mesma maneira para adulto e para criança, mas os temas eles não são proibidos, né? A gente fala que não existe tema proibido para falar com criança. Existe sim uma abordagem específica, uma abordagem para cada trabalho, né? Muito interessante, né? Porque entre aspas, de uma forma lúdica, que teoricamente seria infantil, vocês trazem referências para os pais. Né? Exatamente. O que os pais, gente, em algum momento, muitas das vezes sofrem. Talvez em alguns momentos, muito, né? Sim, Porque, sim. querendo ou não, eles têm que superar a emoção para fazer algo, para agir, né? É a questão que a Cris estava falando, que né, amor é suficiente ou não. Então, né? Só o amor, será que basta, né? Assim, e aí ela foi mexer até o microfone quase caiu, quer dizer, não, tem que agir. Tem que tocar. Tem que agir. Tem que movimentar. Em todas as frentes, né? Porque é uma questão que é muito ampla, né? Assim, claro, tudo feito com amor e com afeto e com carinho é mais prazeroso, né? É menos sofrido, é menos doloroso, né? Mas, assim, a conquista, a busca que a gente tem que fazer como sociedade em relação a todas essas questões do autismo, da acessibilidade de uma forma geral, a luta é muito grande, muito grande. A Cris é uma pessoa que é nossa amiga, a gente convive bastante, acompanha nas redes sociais, assim, a cada dia, assim, a gente vê e presencia coisas que realmente a gente tem que estar atento a isso, né? A gente como sociedade, eu tô falando, né? A gente como sociedade, e não como sociedade no sentido utópico, né? Nós como pessoas que construímos essa sociedade, né? Aquilo que eu falo de mudar o mundo, né? Não é mudar o mundo, mas é mudar o ser humano para que o ser humano possa fazer as transformações que a gente precisa, né? É o dia a dia, né? Exato. É o hoje. É o jeito que eu olho, né? É o jeito que eu escolho. Porque é esse lance, né? A gente até muda o mundo, mas eu imagino o quanto vocês não mudaram primeiro vocês mesmos, né? Isso é o ponto. Para estarem no palco. E a partir da mudança de vocês, né? Seja pelo exemplo do palco, né? Ilustrativo, claro. É apenas, querendo ou não, uma certa metáfora, mas essa mudança interna e energética, que ela, pelo que você está me dizendo, ela se expande para a plateia. Muita coisa. E que alcança, né? Aparentemente aí a sua função. Ana, a gente, à medida que a gente vai realizando as apresentações, a gente teve muitos debates, muitas conversas, né, após os espetáculos, né? A gente vai ter também aqui. A gente vai ter um bate-papo após o espetáculo, o elenco fica, conversa um pouco, aí as crianças perguntam sobre curiosidades e também tem alguns debates que a gente convida instituições, famílias atípicas para conversar um pouco, né? E, nossa, a gente encontra cada depoimento, cada situação. E vou te falar uma em específico. A gente estava em São Luís, no Maranhão, apresentando, e acabou a peça. Aí uma mãe, muito emocionada também, veio falar com a gente, veio falar especialmente sobre a figura do pai. Do pai que é um pai muito ativo, é um pai brincalhão, mas é um pai que está presente, né? Então ela falou sobre essa figura. Como eu te falei, em geral as pessoas vão para Violeta, para o Azul, né? Que são os protagonistas ali, vamos chamar assim, né? Mas aí quando tem esse olhar para os, vamos chamar assim, para os periféricos, que é o tempo, o pai, a mãe, isso chama muita atenção. E o depoimento dela, nesse dia, foi muito marcante, assim, porque ela falou, eu gostei muito desse pai presente, um pai ativo, um pai que não abandona o filho. Aí o Alexandre, que é o ator que faz, agradeceu, muito obrigado e tal. E ela falou assim, eu sou mãe atípica, meu filho é autista. E quando o pai dele descobriu que ele tinha o diagnóstico de autismo, ele foi embora. Aí a gente ficou meio chocado, assim, e ela falou... Aí ela citou uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora os números corretos, mas ela citou essa pesquisa de que tem muitos pais que abandonam os filhos quando vem o diagnóstico. E quem segura? As mães. As mães. Né? Então, a gente encontra muitas mães. Eu também preciso ser justo aqui, também tem muitos pais também que encontram com a gente, que conversam, que agradecem, mas em sua grande maioria são as mães. São as mães que seguram
a barra, são as mães que estão ali no dia a dia, nas dores e nas alegrias, né? Então isso é importante, é um fato que são pequenos fatos que a gente vai colhendo ao longo do tempo, né? Que a gente tem de Azul, que dão um pequeno panorama do que é a comunidade, do que é o cenário do autismo, né, assim, a nível nacional, né? Muito, eu acho assim, é genial essa ideia de trazer o exemplo que funciona e não o que não funciona. Exatamente, né? perfeito. Porque eu imagino que a gente não faz o que a gente só ainda não sabe. Então, talvez se esses pais soubessem como fazer, Exato. eles não sairiam. Então, talvez, mais do que falar e criticar, vem cá, vamos junto? Deixa eu te ajudar Perfeito, a Ana. atravessar Perfeito. isso. E, de repente, esse pai do Azul tá fazendo esse papel. Né? Exatamente. E eu acho que talvez, quem sou eu para achar qualquer coisa, mas eu tô aqui, vou falar. Pode achar. Hoje eu acho isso, amanhã eu posso mudar, né? Sim, que bom, né? Mas até esqueci o que eu ia falar. Você tá falando sobre o pai. Vem a emoção do negócio. Porque... Não, mas isso você estava falando sobre os exemplos, né? E nesse sentido, a imagem, né? A imagem do Azul, do espetáculo, chama muita atenção, né? Por que isso? Porque a gente não tem o intuito nem a pretensão de ensinar nada a ninguém, dizer, olha, faça isso, cuide do seu filho desse jeito. Não é nada disso. Mas como você bem disse, a partir daquele pai presente, solícito, bem-humorado, né? Porque é isso, porque às vezes tem uma tendência também a pessoa se fechar num sofrimento, se martirizar, se vitimizar. E ao contrário, o pai é o tempo todo jogando a família para alegria, sabe? Para o lugar da... Sim. De novo, sem romantizar, Perfeito. porque realmente não é por aí. Não é fácil, né? Sem romantizar, mas também isso que você fala, tentando dar, sem ser didático, os melhores exemplos, sabe? O pai dessa família é um pai ativo, é um pai que se interessa, que se importa com o filho. Então, tem cenas muito bonitas dessa relação do Azul com o pai. Com a mãe também, né? Com os pais, né? Mas essa figura paterna na peça ganha um pouco esse contorno, porque a gente, quando começou a fazer, quando estava pesquisando, a gente sequer sabia desse dado, né, dos pais que são mais ausentes. Mas isso é a magia do teatro, é a magia da arte, né? Então... Talvez como uma constelação familiar, né? Tá ali, a energia vai acontecendo, vai Exatamente. direcionando, mostrando um equilíbrio e um exemplo. Porque talvez a educação não é sobre dizer o que é para ser feito, e sim fazer. Talvez a melhor educação seja o exemplo. Perfeito. Então, assim, eu queria muito agradecer por essa peça. Sabe? Agradecer por esse feito. E eu gostaria de 1 milhão de mais azuis nesse mundo. Eu espero que venham vários. E nós estamos aqui para tentar somar com a nossa plataforma, sabe? Nem expliquei um pouquinho, mas depois eu deixo um link aqui embaixo. Que a nossa ideia é ter uma plataforma específica para a cultura, para divulgar a cultura para as pessoas com deficiência. E ali as pessoas podem comentar, fazer as suas comunidades, sabe? O Azul, então, a gente vai ver, viu, gente? Mas vamos tentar colocar esse aqui, talvez, para a pessoa imprimir em casa. Não sei se pode, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Se não puder, provavelmente não vai poder, mas de repente, digitalmente... a gente pode disponibilizar, que a pessoa imprime em casa e ela faz o bonequinho azul e mande print para nós lá e mostre o azul na nossa comunidade. Entra lá no nosso Instagram, a gente tem um material, a gente tem uma página super ativa, o Henrique, que também é o nosso diretor, né, Henrique Gonçalves, ele é o nosso social media também, então ele... apaixonado e estuda também os melhores ângulos, os melhores enquadramentos. Então, nosso Instagram também é bem interessante, assim, para quem quiser ver, conhecer um pouquinho mais sobre o Azul. Outros trabalhos também, o Tatá o Travesseiro, tudo lá no nosso Instagram. Também tem a nossa página, www.artesanalciadeteatro.com. É uma página que a gente tem que é bilíngue. Então... fica aí o convite, né, pra gente interagir, né, a gente estreitar esses laços. Eu acho que a rede social
essa função, tem esse lado bom, né, de estreitar as relações, da gente se conhecer mais. Então fica o Conectar. convite aí pra gente estar conectado, né? A gente está rodando o Brasil, a gente agora vai estar aqui a terça-feira, né? A partir da próxima semana a gente vai para São Paulo e a gente vai fazer as escolas pelo interior de São Paulo. A gente vai fazer Uau, que legal. 14 cidades, 7 em setembro e o restante em outubro. Um espetáculo cada dia em diversas escolas. Então a gente está preparando aí uma maratona de Azul. Que legal. E graças a Deus a gente tem uma agenda também bem vasta, sabe? Festivais. O Azul realmente é um projeto que fala alto ao nosso coração, né? Que é realmente muito emocionante. É um projeto que a gente chama que é um projeto abençoado, sabe? É, na arte, no teatro, a gente chama de centelha divina, né? Que em alguns momentos acontece. E acho que o Azul tem um pouco essa conotação, tem um pouco esse lugar, né? De que a gente se sente fazendo. Lembra que eu falei na questão lá de mudar o mundo, quando eu era Sim. criança, quando a gente começa a fazer teatro? E acho que o Azul tem um pouco esse lugar, sabe? Da gente conseguir realmente chegar nas pessoas, tocar as pessoas, né? Deixar uma centelha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. E isso é muito potente, né? Eu acho que é a função do teatro, é a função da arte, de uma maneira geral, né? É chegar nas pessoas. E pelo sensível, né? Pelo lúdico, pela poesia. É, é isso. Tata, Falei muito, né, Ana? de jeito nenhum. Queria ficar com você aqui mais uma semana. Tata, deixamos de falar algo? Não sei. Acho que não. Acho que já falou Andamos, bastante. andamos, demos a volta. É, Olha, obrigado. Quero falar dos meus amigos do elenco, senão eles batem em mim quando eu chegar no hotel. Maravilha, A gente maravilha. tem no elenco o Bruno de Oliveira, que faz um trabalho belíssimo de manipulação do azul. Trabalho muito delicado, porque o azul é não verbal, né? Então a gente não tem no azul, entre aspas, claro, a facilidade do texto. Então Nossa, ele tem que transmitir toda a emoção do boneco no silêncio, né? que trabalho de corpo, hein? Então tem um trabalho de corpo muito preciso, capitaneado pelo nosso preparador corporal, nosso muso Paulo Mazzoni, que é um profissional brilhante. E no elenco a gente também tem o Alexandre Scaldini, que faz o pai brilhantemente, a Brenda Villatoro, que faz a Violeta, se você puder assistir, você vai ver que o trabalho dela é fascinante, cativante, uma criança que parece real, né? Que parece uma criança que você conhece da escola. Desculpa. Temos também a Carol Gomes, fugiu o sobrenome dela, Carol Gomes, que faz a mãe, e ela divide com a Marisa Nogueira, que também é outra atriz que faz parte do espetáculo, e eu faço o tempo. Então, direção do Gustavo Bicalho, do Henrique Gonçalves, texto da André Batitucci, do Gustavo Bicalho também, e tem uma equipe vasta que se eu ficar falando todo mundo aqui, a gente vai passar do tempo, mas eu acho que é muito importante a gente fortalecer essa ideia do teatro como coletivo, né, como companhia. Então, por isso que eu acho que é importante a gente citar os nomes nesse sentido, né? Falei muito. Maravilha. Falou não, falou o que precisava ser falado. Tá, obrigado. Obrigado, Artesanal. Obrigado ao Carlinhos, do Uberlândia na Rota das Culturas, por ter possibilitado. Obrigada a Ludmila, do Instituto Iamar, por ter feito a conexão com o Carlinhos, para eu ter chegado até você. Que bom. E obrigado todo mundo que está aqui no estúdio. Sofia hoje, primeira vez que a gente trabalha junto. Obrigado, Sofia. Valeu. E mais os outros meninos que estão trabalhando aqui. Então fica aí gratidão para o universo por mais esse dia. E vamos lá ver a peça. Obrigado por todos os seus antepassados. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado. Quero agradecer também ao Carlinhos e toda a produção do Todos na Cena, né? Que foi Todos em Cena, que foi o responsável por trazer a gente com muito amor e com muito carinho. Arrasou. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.